Falar mais a pode. respeito da chegada do Arthur, grande Ricardo Morim, coach de primeira, põe mais pra cá. Se entra na rede social do Ricardo, é só conquista. É só jogador dele que... Ó, ele colocou um vídeo legal do Arthur Gomes, atacante que era do Santos, do Atlético Goianiense. A frieza que ele bateu um pênalti e valendo vaga na Liga Europa. Mental coach. Contra o Arsenal. Contra o Arsenal, simplesmente contra o Arsenal. E ele não podia perder o pênalti, senão o time dele estava eliminado, o Sporting, né? Ele joga no time português. E ele foi lá, bateu, por quê? Porque tem o ensinamento do Ricardo Morim. Bem-vindo, parabéns pelo título, meu irmão. Que da hora o São Bernardo. Comentamos aqui, foi muito merecido. O São Bernardo não podia passar em vão esse Campeonato Paulista sem levar nada. E o que me chamou a atenção, a vibração do Márcio Zanardi. Quando o árbitro apita ao final do jogo, ele vai pra cima dos jogadores, abraça todo mundo, e o São Bernardo nos pênaltis foi campeão. Parabéns pelo trabalho de excelência que você desempenhou. Boa noite, Edmar, amigos aí da Melhor FM, Pimba nos Esportes. Estou aqui de novo, né? Bem-vindo. Estou da casa aqui já. É um prazer estar com vocês, sim, foi uma conquista muito bacana, trouxe aqui para você. Ah, medalha, eu ia perguntar. Rapaz, que medalha pesada. Sim. Olha, essa medalha aqui é da Taça Independência. Olha que bonita medalha, rapaz, e pesada, gente. Aqui atrás tem o escudo da Federação Paulista. Então essa vai para sua coleção. Você tem só de jogo de botão. O Ricardo Morim tem umas 5 mil. E agora, mas essa eu tenho certeza que é uma das mais importantes. Jogar bem futebol de botão. Era duro ganhar o Ricardo, viu? Eu acho que coroou, né, Edmar? A gente, de verdade, a gente trabalhou para chegar na final do Campeonato Paulista. A gente tinha essa expectativa mesmo com o trabalho que a gente fez. Eu acho que a gente merecia, mas não dá para também falar do regulamento. Era o regulamento, todo mundo sabia desde o começo. E jogar contra o Palmeiras também, de uma certa maneira, como o Márcio falou, é um prêmio para a gente, né? Para medir a força do time. A gente venceu o Corinthians, venceu o São Paulo no Morumbi com 52 mil pessoas. A gente empatou com o Santos num gol contra no último minuto. Verdade. Empatamos com o Red Bull Bragantino. Então a gente fez, né, uma campanha muito, muito boa. E jogar contra o Palmeiras naquele jogo, desfalcado dos principais jogadores. O Vitinho se machucou. Principalmente o Vitinho, né? Na fase final. Né, contra o São Paulo, aos 10 minutos. Né? Não só o Vitinho, o João Carlos foi suspenso, o centroavante, o Alex Reinaldo, as bolas também pararam. O Salustiano não jogou contra o Palmeiras Salustiano. também. Então, ter ganho a Taça Independência, pra gente lá, era uma coisa muito importante, porque é uma coisa que eu falo lá, na verdade eu falei pra eles, né? Mas é uma frase do José Mourinho, né? As pessoas só valorizam os que vencem, né? Elas esquecem os derrotados. Então, se a gente, por exemplo, perdesse a Taça Independência, ninguém ia lembrar do campeonato que a gente fez. Não, foi perfeito. E como é que estava o seu coração? Porque você é um grande palmeirense, mas eu sei que quando você faz um trabalho, você acaba esquecendo. Por exemplo, se jogar Inter e Corinthians, todos sabem que eu sou corintiano também, eu vou torcer para Inter. Se jogar Inter e Vasco, eu vou torcer para Inter. E eu fico imaginando como é que está o seu coração, porque você é um palmeirense roxo, você, seu pai, Reinaldo Morim, enfim, como é que foi para você cruzar com o Palmeiras? Edmar, de verdade, assim, né? Muita gente me perguntou isso, mas zero paixão. Eu tenho certeza disso. Zero paixão. A gente torceu lá, a gente trabalhou duro para ganhar do Palmeiras. Era um adversário como qualquer outro e a gente queria mesmo ganhar. Eu queria mesmo ganhar para a gente chegar na final, porque eu acreditava de verdade que a gente chegar na final, se a gente passasse pelo Palmeiras, nós seríamos campeões paulistas. Olha, eu não duvido. Então, olha o que se podia desenhou ser essa final. semifinais. Eu acho que o São Bernardo, no lugar do Água Santa, Marquinhos, eu acho que daria mais jogo. O Água Santa tem seus méritos por estar na final, grande campanha, muito bem comandado pelo Thiago Carpini, confirmado hoje então Arena Barueri, 4 da tarde domingo, e depois no outro domingo, dia 9, no Allianz Parque. Mas eu acho que foi uma final antecipada, Palmeiras e São Bernardo. Olha, só para você ter uma ideia, pega os números aí do campeonato, o Água Santa só termina na frente do São Bernardo, na campanha geral, se o Água Santa conseguir ganhar um jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras, que se desenha, né, para acontecer, por exemplo, se o Água Santa for campeão com 2 empates, a gente continua com a melhor campanha do campeonato. Por que o São Bernardo não conseguiu ganhar do Água Santa na última rodada? Porque inverteria o mando. Sim. Eu não sei se vocês acompanharam ou assistiram não vi. jogo. Foi um jogo onde a gente jogou, amassou o Água Santa, né? 2 bolas na trave. O Christian, no Corinthians, né? Ele perdeu um gol, sim, perdeu. Ele fez o que tinha que fazer. O goleiro
deu o rebote assim, Igor Vinhas. o Igor Vinhas deu um rebote com a bola e ele defendeu assim, a bola deu uma quicadinha, ele no chão. Ele cabeceou por cima, assim, a bola bateu na trave, mas, tipo, um pouquinho antes de acabar o jogo. Pouco antes de acabar o jogo. Outra bola na trave, e aí no último minuto, teve um contra-ataque, não me lembro quem foi, na esquerda, e cruzou. O Arthur Henrique, ele foi chegar a fazer a cobertura assim, a hora que ele bateu o pé, bateu a bola no meio gol contra os 48 do segundo tempo. Se a gente ganha o jogo, a gente joga e revertia. casa, E onde seria? Seria no 1º de maio. Com certeza, No 1º de maio. Ô, Marquinhos, você que é um grande corintiano, e a dúvida que fica é se o Christian Barletta joga tudo isso, né? Eu acho que eu vou falar o que eu acho aqui. O grande jogador do São Bernardo não foi embora. Tá lá ainda. Quem é? Número 8. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza. Joga muito. Ele lembra o Jusilei quando começou no Corinthians, no São É um Paulo. jogador que dita o ritmo Mas da bate equipe. muito, todo jogo tem cartão. Mas é um jogador diferenciado, Edmar. Eu não sei qual a idade desse jogador. Não, ele já tá um vovô. Mas ele anos. segura o jogo de uma maneira. E o São Bernardo tinha 2 atacantes rápidos. O Matheus Regis é excelente. Acho que foi a grande contratação do São Bernardo. Onde veio? O Matheus Regis veio do CSE. Não, rápido. Jogadorzaço. Saiu uma notícia hoje que eu não sei se, né, eu não sei onde que surgiu, mas me parece que ele vai pro Botafogo. Ele é muito bom. Muito bom, rápido. Ele matou o Guarani, aquele 5-1, aquele jogou sozinho. Ele com o Christian, né? Não sozinho, mas... Agora o Rodrigo, alguns jogos, ele realmente deu o ritmo da partida. O que acontece assim, no nosso esquema, né, a gente joga basicamente num 3-4-3 para atacar e a gente joga num 5-4-1 para defender. Né? Sim. Então, por exemplo, o São Bernardo ele joga com um volante, que é só o Rodrigo Souza, que é o nosso capitão. E o Vitinho era esse meia que vem buscar a bola, né, e que faz... O Vitinho seria o craque do campeonato. Né? Também acho. Ninguém tem dúvida disso. Ele né? contra o Botafogo, ele fez os 2 gols no final da partida, naquela virada. Com um a menos. Com um a menos. Né? E a idade do Vitinho? O Vitinho tem 33, se eu não me engano. Já é rodado também. Era aquele do Bragantino? É o mesmo? É o mesmo. Do É o Bragantino. mesmo do Bragantino. Nós temos uma espinha dorsal ali, né? Importante. Sim. O Alex Alves, goleiro, né? Que é seu amigão, hein? Amigaço, que legal os vídeos que você faz com ele. O Alex, aí você tem ali um tripé na zaga ali muito importante. Rafael Vaz, maravilhoso. Incrível. O Salustiano, que é um zagueiro, né, fora... E o Helder, que fez um grande campeonato. Muito bom. Que, aliás, era para o Zé Rafael ter sido expulso, a entrada que ele deu em cima do Helder. Sim. Esses 2 lances, Ricardo, o que você achou? O pênalti, eu não acho que houve o pênalti do Marcos Rocha, porque a bola pega primeiro a questão do pênalti que tu não falou, e no dia lá teve até né, no intervalo ali, teve um bate-boca ali no túnel, né? Porque... O pessoal saiu reclamando com a Edna e tudo mais. Eu acho que começou errado na escolha da Edna. Também. Né? Um dos principais... Nada contra a Edna. Todo jogo que ela for escalada, não era pra Mas ser... ali era um jogo pra Rafael Claus, é um jogo pra... E não tem nada a ver com a pessoa, a Edna, a mulher. Nada, isso aí não. Mas assim, tecnicamente, né? Eu concordo. Assim, e no jogo, isso o Márcio deu entrevista, ele falou isso, inclusive. É aquela coisa do time grande, né? Pra gente... Ela vinha, dava o cartão amarelo, se impondo, falando que ia expulsar. Você vai pra fora. O Zé Rafael deu aquela entrada, sabe que falou, Zé, vai com calma, Zé. Então, assim, há uma diferença de tratamento muito grande. Então, pênalti, segundo a regra, né? Eu fui ver a regra depois. O problema no Brasil é que o que é feito num dia não é feito no outro. Não tem a ver com a regra. Concordo. Então, assim, segundo a regra, me parece que aquilo não é pênalti. Não é pênalti. Bateu na coxa mesmo do E depois no braço. Só que aí você vai levantar um monte de jogo... Interpretação. Exatamente, né? E eles marcam o pênalti. Então essa foi a coisa. Mas se tá na regra, eu sou o tipo de pessoa que fala, se tá na regra, tá na regra. Se fosse o começo do VAR, era pênalti. Sim. Mas o próprio Zé Rafael já foi expulso em lances como aquele lá. Eu achei que ali então, foi o erro da Edna. E lá reclamaram também num pênalti do Helder no Gomes, nada a ver. Não foi achei uma briga também. de espaço ali. Não achei. Foi um jogo assim, onde a gente teve a chance com o Felipe Marques, né? A gente teve a chance de... A gente começou bem, a gente causou ali um desconforto grande no Palmeiras no primeiro tempo. A gente realmente conseguiu ter lance ali. O Everton pegou, se não me engano, 3 ou 4 bolas ali. A gente teve a chance com o Felipe e time grande sabe como é que é, né? Marcou bobeira. Então, numa bola que a gente sabia que era difícil ali com o Rony, o Gabriel Menino cruzou, o Rony fez e depois o Abel acertou realmente o time. O Rony baixinho, foi na cabeça dele, né? E a defesa do São Bernardo é alta. Só para não fugir, Christian Barletta. É claro que você vai defendê-lo, porque você trabalha com ele e você, melhor do que ninguém, pode falar.
Eu falei que é um atacante 6,5, você falou também que é mais ou menos. Ele é limeirense. Ele nasceu aqui em Limeira. Ele nasceu e depois foi embora. Foi embora. Fala um pouquinho de Christian Barletta. É um atacante que o Corinthians acertou em contratar? Sim, acertou. E eu acho que ele vai ali no Corinthians ali com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto. Ele, pra mim, ele joga mais que o Watson, joga muito mais que o Romero. Não precisa nem comparar, né? Então assim, qual é a função boa dele? Ele joga qual a muito, característica boa dele? Ele é um canhoto, né, que joga muito pelo lado direito, né, muito rápido, muito forte no 1 contra 1. E muito forte na definição. Ele é um jogador que define bem, né? Principalmente essa bola por dentro, né? Mais ou menos como o Robin fazia. Isso. Né? Essa bola rápida do lado direito, cortando para dentro. E como ele fez o primeiro gol contra a Inter aqui, por exemplo. Né? E ele Você fez achou falha do goleiro da Inter? Naquele gol? Porque a gente achou que foi a única falha que o Léo Vieira teve em todo o campeonato foi no gol do Barletta. Porque foi nele. Mas ali ele corta, foi 6 minutos de jogo, né? Comecinho de partida. Não é nem isso. Você olha ele também, o lance, você vê que o Christian, ele corta para a esquerda e ele não ajeita muito o corpo para bater. Já bate. Ele já corta e já bate. Isso pro tempo de reação do goleiro é muito difícil. Eu não achei que foi falha. A gente falou da Inter, esse 3-0 que foi inicial, pra gente foi um jogo desastroso e a gente ficou com medo que a Inter fosse ser rebaixada e a gente sofreu o campeonato inteiro com a Inter. Te surpreendeu na Taça Independência o comportamento da Inter contra o São Bernardo? Porque pro Tatinha foi o melhor jogo que a Inter fez na competição. Eu acho que tem uma somatória de fatores esse jogo, né? Foi realmente uma semana atípica pra gente lá no São Bernardo, assim, então e aí eu posso dizer assim que todo esse trabalho que a gente faz lá, né, o Márcio é um cara muito jóia nisso, a gente trabalha em muita sintonia, eu e ele, né, nessa parte da parte mental. Foi uma semana muito difícil pra gente. Perder para o Palmeiras e a gente estava vindo numa sequência. A confiança estava grande. A gente perdeu para o Água Santa num jogo que, teoricamente, não valia nada para o campeonato, mas a gente perdeu porque tem uma rivalidade ali, São Bernardo e Água Santa. Ninguém queria perder. A torcida foi cobrar, cara. Você acredita nisso? Depois do jogo da Água Santa, a torcida foi cobrar, né? Porque a gente um jogo que não valia nada. Só que depois disso, a gente perdeu para o Náutico e caiu fora na Copa do Brasil. Num jogo que a gente jogou muito bem. Então a gente jogou muito bem contra o Água Santa, a gente jogou muito bem contra o Náutico e a gente jogou bem contra o Palmeiras. E a gente perdeu 3 jogos de 1-0. E mais a eliminação. A gente realmente, pessoal, tinha uma expectativa de chegar mesmo no Campeonato Paulista. Então foi uma semana muito difícil pra gente trabalhar. Aí saiu o Barletta, você tem ali os atletas lesionados. Então era um jogo, aquele jogo pra gente era muito mais assim uma questão de buscar lá de dentro, né, e eu acho que foi importante ganhar jogando mal. Porque se por um lado a Inter fez um grande jogo, eu acho que a Inter fez um grande jogo. Eu acho que se não tem o pênalti, Rica, eu sou capaz de falar, eu falo Rica porque é apelido de infância nossa. Ricardo, eu garanto que se não tivesse aquele pênalti que o Léo Jabá fez o gol na Inter, a decisão ia para pênalti. Provavelmente. Que a Inter se fechou com 3 zagueiros contra a Ferroviária, deu certo. Contra o Santo André, deu certo. E tava dando certo. O gol saiu com 14 minutos. Sim. Então isso, a gente é uma equipe que se defende muito bem. Quando a gente faz um gol, assim, e muitos, vocês podem pegar os números, nós fizemos muitos gols no começo do jogo. E segura. Pressionando muito sempre o adversário, né, tentando fazer o primeiro gol. E aí a gente se defende bem, a gente tem uma boa. Então, se por um lado foi um grande jogo da Inter, eu acho que foi. Eu também acho. Foi o nosso pior jogo no campeonato. Olha só. Talvez, tirando o Mirassol, que deu tudo errado lá no começo do campeonato. Foi um jogo muito ruim. Foi 4-1 lá em Mirassol? 4-1. Nossa. Então... E eu trabalhei isso nesse jogo aqui, né? Porque exatamente 60 dias depois daquela derrota, nós enfrentamos o Mirassol. Olha só. Dia 26/1 e a gente enfrentou o Mirassol dia 26/3. E o Mirassol vinha de uma derrota para a Inter, em casa, por 1-0. Vou falar para vocês, eu comentei isso. No dia que eu assisti, eu estava aqui, a gente conversou, eu falei, poxa, o time da Inter vai penar. Vai penar. Pegava o Mirassol, acho que em seguida, depois o Corinthians, isso, alguma coisa assim, certeza. Né? E depois São Bento e Sorocaba. O jogo que, pra mim, assim, eu comentei com vários amigos, que manteve a Inter na primeira divisão foi o jogo com o Mirassol. Todo mundo fala isso. É o jogo Mirassol. Aquele jogo pegou o Mirassol no momento, né, ainda ali, o time do Mirassol é muito bom. Não, né? e atípico, né? O que aconteceu com o São Bernardo no campeonato de fazer um gol e segurar, aconteceu com a Inter. 12 minutos, levantamento do Léo Duarte, gol de cabeça do Jonatas e depois acabou o jogo. A Inter só se fechou. Agora, uma coisa bacana do São Bernardo, assim, que vale ressaltar, primeiro, eu não sei se vocês têm isso, conseguem pesquisar isso, mas qual foi o último time que ganhou 7 jogos do Campeonato Paulista seguido? Faz tempo.
Então, assim, primeiro... Dos times... Inclusive os grandes. Não, acho que até os grandes, se bobear. Não, o Palmeiras Hoje acho em que dia é não. difícil. Palmeiras, Pode pegar aí, eu acho O assim que Palmeiras- é 10, 15 Palmeiras anos é- atrás. Palmeiras ultimamente é o rolo compressor. Sim, mas vamos pegar 7 vitórias seguidas. Tá. Seguidas. Tipo, 7 jogos Sei, mas no Campeonato não. Paulista. Então, e mais do que isso, né? Nós fizemos grandes jogos. Mas não tem Nós a dúvida. jogamos futebol. Não foi aquela coisa assim, a gente falou de que se defende bem, mas, por exemplo, contra o Corinthians, o Léo Jabá rouba a bola do Balbuena, sofre o pênalti. Isso. E a gente faz o gol aos 4 minutos com o Vitinho. Aos 38 do segundo tempo, tem um lance, eu usei esse lance várias vezes nas minhas palestras, tem um lance aos 38 do segundo tempo, o São Bernardo pressionando o Corinthians não conseguiu sair jogar. O Corinthians deu um chute no gol contra a gente. Contra o São Paulo, gente, foi 1-0. Mas foi aquele 1-0 que a gente fez o gol também de novo, aos Foi um 8 sábado minutos. à noite. Foi, 52 mil pessoas no Morumbi, eu tava lá. Eu narrei a Inter aqui, ou contra o Água Santa, ou contra o Não, São Bernardo, esse Santo dia- André. Não, esses dias vocês acho que Foi perderam de aqui. 5 do Guarani. Esse dia foi esse dia? Não foi. Foi um sábado. Foi o mesmo sábado. Foi um sábado. Se eu não me engano, foi o mesmo Isso. sábado. Foi um sábado que eu narrei e depois eu fui assistir São Paulo e São Bernardo. Isso. E foi à tarde o jogo da Inter, Foi. acho que foi 5-1 pro Guarani, que ele ainda A zero. devolveu, ainda o pessoal falou, pô, devolveu o que o São Bernardo Foi a tinha zero. feito. Esse jogo contra o São Paulo, nós assim não sofremos nada, nós metemos bola na trave, o Matheus Sérgio driblou, o Rafael chutou, o zagueiro tirou em cima Eu da linha. lembro. Foi um jogo assim, que primeiro parecia um teatro, o Morumbi. Parecia um teatro. Em silêncio o jogo inteiro, porque nós deitamos lá. Contra o Santos assim, morto. Esse dia do Santos, eu tô lembrando, ele falou a respeito do Rodrigo Souza. Isso. Ele foi expulso, E aí depois o VAR sim. corrigiu, porque Sim, não sim, teve a sim. intenção. Esse jogo contra o São Paulo me fez lembrar a declaração do Márcio Zanardi após a partida, dizendo o seguinte: nós temos um grande coach. Se hoje o São Bernardo... Olha, arrepia, Ricardo, porque a gente viu toda a sua carreira e a gente fica tão feliz de ver você bem. E o Márcio Zanardi, pô, fiquei tudo orgulhoso. Ele falando assim: Coletivo, nós temos um coach. Falou o nome e tudo, né? Falei, nossa, cara, que legal. Pô. Acho que pra você deve ter sido muito emocionante. Depois de uma vitória no Morumbi contra o São Paulo, o técnico enaltecer você, Sim, na o coletiva. seu trabalho. Foi muito legal. O trabalho que a gente faz, eu e o Márcio, a gente tem uma... assim, Sintonia, né? muito grande, muito grande. Que Então, legal, Ricardo. A gente, né, se fala, né, sobre... Acaba um jogo, eu já mando o meu relatório para ele, de como o que eu vi, da parte mental e tudo mais. E depois ele falou, é essa linha mesmo, falei, a semana, então, porque é muito dinâmico o trabalho. Não dá para eu preparar para o campeonato inteiro, cada jogo. Então, assim, para o próximo jogo nós vamos preparar isso aqui, eu acho que a gente tem que abordar isso. Eu falo para ele, falo, eu acho que tem que ir nessa linha, então eu faço o material, né, mostro para ele e tal. Então aí tem o meu trabalho e aí tem a palestra, aí tem a preleção dele. Que Que legal. tem a minha participação na preleção dele, onde a gente faz algumas E coisas. eu vou te contar, quando a Inter ia jogar contra o Guarani, na véspera, eu falei pro Danilo Maluf. Falei, Danilo, pô, Ricardo Borim, na Batalha do Barão, ele trabalhou os jogadores da trabalhou o campeonato Inter. inteiro, né? Trabalhou o campeonato inteiro, mas em especial esse jogo Sim. que marcou, a Inter subiu no Barão e o Ricardo tem uma grande porcentagem disso. Traz ele aqui para bater um papo com o elenco, para ver as dificuldades, para ele sentir o que está acontecendo. Foi justamente na semana que deu todo aquele problema, que abriu buraco no estacionamento e que o campo era vetado, não era, então passou desapercebido. Mas ele tinha essa intenção de levar você para uma palestra. Eu acho muito importante. Edmar, olha o detalhe. A Inter fez 10 pontos. O que aconteceu com a Inter? Não vamos cair. O erro foi esse. Não vamos cair mais. Estamos por cima da carne seca. O Pintado estava sentado onde o Ricardo está sentado aí. Ele falou, não, agora a gente vai jogar mais tranquilo, tal. Mas o que aconteceu? Aqui ele falou, os jogadores praticamente vários já têm contratos com outras equipes. O que acontece no elenco? Essa é a pergunta para você. Se tem um cara que nem o Ricardo lá, ele não vai deixar acontecer um negócio desse aí. Falta o equilíbrio. Acho que a primeira coisa é o seguinte, né? Que eu vou, me convidam, vamos, vai dar palestra lá, vou, mas assim, o trabalho que eu faço hoje, esse trabalho, na verdade, lá atrás, começou um pouco Luxemburgo, essa coisa, mas é uma coisa muito pontual, e isso acabou gerando essa crença no futebol. Pô, chama um cara lá quando a coisa aperta. Isso não resolve. Por quê? Eu tô no dia a dia do São Bernardo, entendeu? Faz 1 ano que eu tô lá. Então, quando eu monto por exemplo, como eu montei, foi muito bacana. Tanto a palestra, por exemplo, a palestra que eu montei sábado, o trabalho, a sessão que eu montei sábado na concentração, eu tenho todos os elementos.
Então, assim, eu conheço cada jogador, eu conheço as dificuldades, eu conheço o que pra gente é importante. Então, eu resgato coisas. Por exemplo, eu fiz um vídeo pro pessoal no sábado, né? Com aquela música do Jota Quest, Dentro de um Abraço. Nossa. E aí, a gente já tinha falado, o time estava pronto, já era o último jogo. Então, mas eu conheci a história de cada um. Então eu bolei um vídeo lá de todas as nossas comemorações. Puta, que legal. Só com as comemorações, cara. entendeu? Legal. Mas por quê? O futebol é emocional. Mas por quê? Porque eu tô lá todos os dias. Eu sei as relações de trabalho que existem. Eu sei quais são as dores que existem. Eu sei a mentalidade. Faz um ano que eu tô no São Bernardo. Então eu sei a mentalidade que a gente construiu ao longo desse ano. Então quando eu falo algo, e como que você vê que o trabalho é bacana? Quando você vai lá no vestiário, quem é do futebol e conhece o vestiário, quando o cara fala o que você falou, como o coach falou pra gente ontem, como a gente trabalha, o coach sempre fala. Então a gente tem os nossos códigos lá no São Bernardo, que não são apenas códigos, é o que a gente chama de modelo mental. A gente tem um modelo mental no São Bernardo hoje. É uma relação de confiança. Total, mas a gente, mais do que isso, viu, Marquinhos? O que eu quero mostrar, assim, que há uma forma de pensar no São Bernardo. E a gente estipulou assim, como a gente cria no São Bernardo, olha só que interessante, uma mentalidade no clube vencedora. Então, assim, veja bem, o São Bernardo em 2021 é campeão da Série A2, certo? O Ricardo Catalá sai, que vai pro Operário. E quem a gente traz? O Márcio Zanardi já era do Grupo Magnum, já tinha uma experiência lá com o São Paulo, no Santos. Vamos investir no Márcio, porque é a Copa Paulista. O que acontece? O Márcio Zanardi ganha a Copa Paulista. E ganha uma vaga na Série D em 2022. Aí, em 2022, quem a gente deixa o Márcio Zanardi? O São Bernardo faz a 6ª melhor campanha ano passado, perdendo para o São Paulo no Morumbi, num jogo que estava ganhando de 1-0. E tomou 4x1. Tomou 4x1 em 15 minutos. Num jogador que entrou e foi expulso. Eu lembro. Muito bem, faz uma ótima campanha. Aí nós vamos para uma Série D. 64 times. Um campeonato muito difícil, vocês sabem. Você da Inter aqui, vocês sabem quanto é difícil. Logística, viagens. E a gente sobe. Aí você chega no Campeonato Paulista, a gente subiu para a Série C. Aí você chega para um Campeonato Paulista e faz a campanha que fez. Será que é coincidência? Então, assim, o meu papel, mais do que treinar a parte mental no sentido de performance, eu não estou lá para cuidar de jogador. Eu não sou pai de jogador, não sou babá, não sou psicólogo. Eu trabalho com performance. E parte da performance é você criar uma mentalidade para vencer. Entendeu? Então, assim, hoje nós temos lá os nossos códigos, algumas coisas que a gente, por exemplo, uma coisa que a gente usou, né? Que é uma frase que a gente tem assim, ó, a gente precisa criar o vício de vencer. Certo? Então, assim, a gente tem uma frase nossa lá, viciados em vencer, por exemplo. Legal, hein? Então, isso é mais do que uma fala, é uma forma de pensar. O fato, quando a pessoa chega no auge, tipo assim, os times pequenos, entre aspas, né, falando, quando ele consegue, não vamos mais cair. O que acontece? Automaticamente o cara já relaxa. Isso passa para os jogadores, a diretoria passa. Total. Infelizmente, o Água Santa corre um sério risco agora de ser goleado pelo Palmeiras nas 2 partidas. Por quê? Já chegou no ápice. O que precisa ser feito agora é um trabalho lá no Água Santa. Então, vou falar para você. Nós lá. temos um código que nós temos no São Bernardo. Tá? Nosso lá. Depois do topo só tem descida. É isso aí. Então não adianta. Se a gente achar que chegou no topo, esse é a primeira pedra para a gente cair. Quando você chega, você vai escalar uma montanha. Se você chegou no topo, o que acontece? Só tem uma coisa para você fazer. Descer. Então a gente tem uma mentalidade assim, tá bom, nós também passamos por isso. Você acha que o São Bernardo entra no campeonato achando que vai ser campeão? Não. Qual é nossa primeira meta? Manter o time na Série A, que é importante. Segunda meta, melhorar o 6º lugar do ano passado. Terceira meta, se pegar um Palmeiras, e desde o começo, mentalizando lá o Palmeiras, eu mostrando para os caras, é lá que nós vamos chegar, passo a passo, é lá, olha o Palmeiras, vamos pegar esses caras, vamos ganhar desses caras, tal. Era outra meta. Jogando e quem sabe indo para os pênaltis ou fazendo alguma coisa melhor que o ano passado. Nós fizemos. Então, assim, aí vai para a Taça Independência, jogo difícil com a Inter, porque assim, emocionalmente difícil, um jogo que a Inter jogou bem, mas aí você ganha. Aí você vai para a final, aí é o seguinte, na nossa casa, ninguém vai ganhar, ninguém vai comemorar aqui não. E foi muito emocionante domingo. Muito. Tinha jogadores chorando, cara. Porque assim, isso foi como se a gente falasse assim, tudo bonito que a gente fez no campeonato, cara, a gente conseguiu coroar com algo. Erguer uma taça e assim, e é o que a gente fala, a taça vai ficar pro clube. Escreve um livro sobre essa reação do São Bernardo, esse crescimento. Essa história, né? Vale a pena. Você faz o prefácio ou não?
Se você me der essa honra, lógico. Vamos fazer então. Para quem não sabe, eu tenho certeza que quem nos acompanha aqui no Pimba sabe, o Ricardo foi campeão com a Inter na Série A2 de 96 como goleiro. Então ele tem uma ligação com a Internacional muito forte também. Acesso como jogador e coach, hein? Coach e jogador. 2 vezes. Que Ricardo, legal. Seria uma perda considerável, né? Você faz parte da comissão técnica do São Bernardo. Me fala uma coisa. O treinador te escuta. Sim. Você já chegou a alterar alguma escalação em algum jogo de algum atleta que de repente você falou, puxa, Tá mal tá psicologicamente. mal durante o treinamento? Não. Você não faz isso. Não, de jeito nenhum. De Sim. jeito nenhum. Vontade você já teve. Nem Não? tive, Não? porque assim, eu sei realmente assim, o meu papel. O seu Mas lugar. assim, coisas que já aconteceram e é importante, assim. Teve um jogo no Campeonato Brasileiro da Série D o ano passado, contra o Bahia de Feira, aqui em São Bernardo. A gente tinha ganho do Bahia de Feira lá de 1-0. E aqui, o primeiro tempo, nós jogamos muito mal. Só que assim, não foi um mal tecnicamente. O time estava realmente muito ansioso. Né? Então, assim, você entende isso na fisiologia. Então, na parte fisiológica, o cara vai dar um passe simples, a bola sai mais forte. Ele vai dar um passe, a bola sai mais fraca. A última decisão que ele tem que tomar é uma decisão equivocada. E isso são sinais, são sintomas de ansiedade, né, no futebol. Então, por quê? A perna fica mais trêmula, às vezes fica um pouco mais ansioso, toca antes. Então, a gente saiu na cara do gol umas 3 vezes, assim, que era uma jogada simples, tomamos decisões erradas, a bola foi tocada mais forte. E o Márcio desceu bravo, a gente assiste o jogo e depois eu desço pro vestiário, né, também, fico ali. E aí, a hora que eu desci, a comissão técnica se reúne, né, eu chamei, falei, cara, o seguinte, os caras estão ansiosos, estão muito... Então, assim, antes de você falar de parte tática, antes de você até cobrar os caras, porque eu sabia que ele ia cobrar, assim, faz os caras, né, darem uma... Deixa os caras sentirem... Exatamente. Respirar. Deixa os caras sentirem que, assim, que você compreendeu e entendeu e que... e foi Virou muito 1-0 bom. pro Bahia? Não, virou 0-0. 0-0 o primeiro tempo. 0-0. Aí ele desceu e ele fez isso. Então ele falou, rapaziada, isso aí é sinais de ansiedade. Nós estamos ansiosos, a gente está acelerando o jogo sem necessidade. Então, vamos colocar a cabeça no lugar e papapá. E aí ele entrou com a parte tática. Então isso acontece muito. E como a gente se fala muito, né? É legal isso outra aí. coisa, no jogo contra o Botafogo, esse também foi muito marcante na nossa campanha. No jogo contra o Botafogo, esse jogo contra o Bahia de Feira, a gente fez 1-0. E depois no finalzinho foi um gol de pênalti deles. No jogo contra o Botafogo, nosso time estava muito, muito pilhado. O juiz era ruim e o Botafogo veio para empatar e fez um gol com 10 minutos. Com 40 do segundo tempo, o João Carlos é expulso. Do primeiro tempo, o João Carlos é expulso. Só que a gente estava jogando bem, de certa maneira. Só que assim, Helder perdendo muita cabeça, brigando com o jogador, a gente discutindo muito com a arbitragem. Eu falei, a gente está gastando energia demais com coisas que a gente não pode gastar energia. A gente precisa gastar energia com o nosso desempenho. Nós estamos jogando bem. Se a gente jogar bem e se concentrar, esquece o juiz, esquece os adversários. Aí começa, o cara cai. Irrita isso no jogo. Falei, esquece isso e vamos jogar bola. Gente, o jogo que a gente fez contra o Botafogo, nós empurramos o Botafogo com 1 a menos. Pra você ter uma ideia, o Márcio foi alterando o time, ele não bagunçou o time. E ficou só o Salustiano de zagueiro. Ele deixou um zagueiro. De tanto que a gente jogou em cima dos caras. A gente só jogou bola. A gente não tomou cartão no segundo tempo. A gente empurrou os caras. Fez um gol aos 40 do segundo tempo e um aos 53. Os dois com o Vitinho. Com o Vitinho. Isso foi muito importante. Falando nisso, você citou Série D do Campeonato Brasileiro, o confronto contra o Bahia de Feira. Que dica você daria para a Inter? Para ela sair dessa Série D do Campeonato Brasileiro? Porque você é experiente, conhece a divisão. Quais os passos que a Inter deveria tomar para sair dessa divisão? Primeiro, entender e aprender a lidar muito com situações estressantes e adversas, certo? Não há sempre uma boa logística, não há sempre bons campos, Paulo bons Roberto vestiários. Entendeu? Nós Alimentação. Alimentação lá contra o Pérolas Negras, nossos atletas perderam 2 quilos. Normalmente você ganha 2 quilos para jogar. Comida ruim, campo ruim, horário ruim, logística ruim. Nosso jogo do acesso contra o Tocantinópolis, por exemplo, eu falo que é o jogo dos 4 elementos. Porque a gente foi de avião até Imperatriz, no Maranhão. Depois a gente foi de ônibus. Depois a gente pegou a balsa e jogou no inferno de 3 horas da tarde, 40 graus. E meteu 3-0 lá. Foi o jogo do acesso, tô lembrando do placar, hein? Olha só, o que eu falo de situações adversas, que é uma coisa que a gente trabalhava. Chegou lá, o vestiário era ruim. Sabe o que os caras fizeram? Colocaram a caixa de som. São bastidores que as pessoas não sabem por que um time chega.
Os caras chegaram lá, não tinha estrutura, né? Gente, nós estamos aqui para o nosso acesso. Os caras pegaram, saíram do vestiário, perto do estacionamento, ligaram a caixa de som, ficaram fazendo altinha, fute-mesa e uma energia lá em cima, lá em cima. Nós entramos, porque o jogo foi 3-0, era para ser 7. Eu entrevistei o Denilson na véspera do jogo. Sim, e o Ade falou para mim. Então, primeiro, tem que saber lidar com essas situações difíceis e estressantes, se preparar. Se preparar para a logística, se preparar para situações muito adversas em todos os sentidos. Série D é isso. Em segundo lugar, jogar futebol. Que acertar o time, né? Acertar o time, mas aí não é a minha parte, né? Então, aí tem um gerente de futebol novo da Inter que era quem montou o Paraná Clube na Série D do ano passado. Paraná Clube foi o jogo mais difícil que a gente fez no ano passado. E o Paraná Clube foi eliminado pelo Pouso Alegre. Sim. Então, é uma divisão difícil. O Paulo Roberto falou, a maior dificuldade da Série D é você ficar 8 horas no aeroporto. É isso. Logística. A gente viajava, metade da delegação ia num voo, metade no outro. A gente viajava 3 dias. Eu estava sábado lá na concentração e a gente teve uma reunião de planejamento para a Série C. Então, um bom planejamento, nós vamos viajar, vai viajar 2 dias antes, ou vai viajar um dia antes, vai de ônibus. Junto? Não, alguns eu não tenho. Eu faço pouca coisa no dia do jogo. Algumas coisas pontuais, eu gosto de estar junto, obviamente, mas é o que eu falo de entender a cultura, certo? Você tem que respeitar o vestiário. O dia de jogo, cada jogador tem o seu jeito, cada jogador tem o seu ritual, a sua rotina. Eu não posso interferir nisso. Isso é do futebol. Eu fui atleta, eu sei disso. Você já passou alguma situação, por exemplo, que você quer ajudar o jogador, você quis ajudar e o jogador não quis essa ajuda? Você diz assim, no time, coletivo? Às vezes você chamou de lado o Thiago. Não. O Thiago estressado, não estou bem hoje, não quero conversar. Nunca passou por isso? Não, por 2 motivos. Primeiro, é isso. Então, por exemplo, domingo, lá no jogo, rolou um estresse lá no vestiário. De se cobrar. Já tinha acontecido dentro do campo e rolou um estresse lá. Se um cara não entende vestiário, o que ele faz? Vai, calma. Não, isso faz parte de um time. Deixa o pau quebrar. Né? Então, assim, tem que ter discussão, tem que ter e tem discussão com respeito. E porque todo mundo, é o que eu falo, de trabalhar o objetivo. Você tem que compreender. E o outro, Edmar, é porque eu tô no dia a dia. Então, assim, você fala, eu chamo lá contra o Mirassol, o Alex Alves, 5 minutos. Jogador experiente, a bola passou. Acabou o jogo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Sei que você tá chateado, tamo juntos, precisa de alguma coisa. Não, coach, é do jogo, tô chateado e tal. Mas, bora, vamos pra cima. Nossa, que falha que ele teve. Foi raríssimo. E é um goleiro maravilhoso. Bom, vamos lá, intervalinho.